da Nájila Ari, o que ela nos traz? Pesquisa? Lula venceria todos os adversários no primeiro turno e aumenta a vantagem sobre Flávio no segundo, aponta a pesquisa Quest. Vamos lá, divulgada hoje pelo Instituto Quest, entre 10 e 13 de julho. 95% de confiança, 2 pontos de margem de erro, e aí está o registro no Tribunal Superior Eleitoral, essa é a ficha técnica. Vamos começar com o primeiro turno. Lembrando, votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos. É assim que o tribunal conta os votos. Ari. Lula, 49,4% das intenções de voto. Flávio, 34,6%. Ronaldo Caiado, 4,9%. Renan Santos do Missão, 3,7%. Romeu Zema, 2,5%. Cabo Daciolo, 1,2%. Augusto Cury, 1,2%. Joaquim Barbosa, também 1,2%. Samara Martins, do Unidade Popular, 1,2%. Edmilson Costa, Heró Bezerra e Hertz Dias ficaram no zero, não pontuaram. Agora, projeções de segundo turno entre Lula e os principais adversários. Se fosse Lula com Flávio, Ari. Lula teria 54,9% dos votos e Flávio 45,1%. Lula com Caiado. Lula 55,6%, Ronaldo Caiado 44,4%. Lula com Zema. Lula 56,3%, Romeu Zema 43,8%. Lula com Renan Santos. Lula 57,7% e Renan 42,3%. Mais recortes. Aprovação do governo Lula, Ari. 48% aprovam o governo, 5% não sabem e 47% desaprovam. É a primeira vez desde 2024 que a aprovação ao governo Lula supera a desaprovação. Temos mais um recorte para mostrar, é sobre a carta de Michele, o vídeo de Michele. Quem tem razão, ela ou Flávio? Olha aí, Ari. Você tende a concordar mais com Flávio ou com Michele? 42% concordam mais com Michele. 18% com Flávio. Com os dois em parte, 3%. Não concorda com nenhum, 22%. E não souberam, não responderam, 15%. Eu quero começar essa avaliação por você, Ari. O que lhe chamou a atenção nestes números novos, divulgados hoje pela Quest? Olha, o que me chamou a atenção é que o percentual do presidente Lula, de quase 50%, mais de 49%, está no limite para ele vencer a eleição no primeiro turno, o que parecia impossível antes da sucessão de escândalos envolvendo o filho de Jair Bolsonaro. Antes do escândalo do Banco Master, antes da briga do Flávio Bolsonaro com Michele, antes do novo tarifaço do Trump e uma série de crises de imagem que não foram contornadas, pelo contrário, foram agravadas. O segundo turno era certo, ninguém apostava que Lula venceria no primeiro turno. Agora, isso já é possível, inclusive uma tendência. Se Flávio não se reabilitar nos debates, que vão começar já já, Lula hoje pode sim vencer a eleição no primeiro turno. E claro, isso com a ajuda de Michele Bolsonaro, que a gente viu no segundo levantamento, ganhou de lavada de Flávio na guerra das redes. Lembrando sempre, a gente coloca no ar os números válidos, tá? Votos válidos. Votos válidos, tá bom? A gente está colocando aí votos válidos, sem brancos, nulos e indecisos, que é como o TRE anuncia os votos na eleição. O que lhe chamou a atenção, Franci? Olha, Amadeu, a aprovação do governo Lula, como você frisou pela primeira vez, supera a reprovação, e muitos podem apontar que a reprovação do governo Lula ainda é alta, apesar da aprovação ter superado. No entanto, eu revisito aqui dados de maio de 22, em que Bolsonaro estava no poder, e à época, Amadeu, a aprovação do governo Bolsonaro
na Datafolha realizada era de 25%, em maio de 22, ou seja, ali bem perto também do pleito eleitoral. E o resultado nas urnas foi que Bolsonaro teve uma disputa muito acirrada com o presidente Lula. E já nessa pesquisa Quest, a gente vê aí a aprovação do governo Lula bem maior do que a que era a de Jair Bolsonaro à época, agora chegando a 48%. Então, o cenário, de momento, é muito favorável para o atual presidente da República. Lembrando que estamos a 2 meses e 40 dias, né, da eleição. Não. É 2 meses e meio. 2 meses e 20 dias. É isso. 2 meses e 20 dias da eleição, tem as convenções e tem a propaganda na TV. Alessio? Olha, Amadeu, o que me chama a atenção é o número agora do segundo turno, porque para além de tudo que o Ari já apresentou, o França também já expôs aqui para a gente, há também, por outro lado, né, se há um declínio do Flávio, há também um impacto de todos os programas e políticas públicas que foram lançadas pelo governo, porque eu considero que é um trabalho de formiguinha. Todos os programas, como o Pé de Meia, como a isenção do imposto de renda, como agora tem especialistas, enfim, toda essa sequência de programas que foram lançados, eles não são sentidos da noite para o dia. São semanas, são meses, muitas vezes, para que esse impacto seja sentido pela população e refletido nas pesquisas de intenção de voto. Então, esse número do segundo turno demonstra bem quando você compara as entregas ou a imagem dos dois candidatos, porque nesse momento você tem ali quase 10%, que são, comparado na última eleição com a quantidade de votos que se teve, cerca ali de 10 milhões de votos. Isso para ser revertido, é claro, como você bem já destacou, são cerca aí de 3 meses ainda para a eleição, mas é um número muito alto. São necessárias aí diversas situações que podem fazer esse revés, e isso pode acontecer. Na política tudo pode acontecer, mas hoje o cenário é muito favorável à reeleição do presidente Lula. E você fecha, Eliezer? Olha, Amadeu, a essa altura do campeonato, quem é Lula, quem é Bolsonaro. A disputa está concentrada visando o eleitor do meio, o médio, aquele que é flexível, que não é apegado a partido e que vota em quem faz mais ou tem menos desgaste, menos envolvimento em crises e denúncias, enfim, de irregularidades. Então, nesse sentido, a gente vê uma abertura da vantagem, né, o presidente Lula em relação ao principal adversário, segundo a pesquisa, Flávio Bolsonaro, e o que vem acontecendo em termos de crise na ala da direita e extrema-direita tem gerado um desembarque nessa base de apoio do senador Flávio Bolsonaro, que perde adeptos. E nisso a gente vê o crescimento, por exemplo, do Ronaldo Caiado, do próprio Renan Santos, do Missão, que em parte pega algum rescaldo desses que saem da base de Flávio Bolsonaro. E aí, na polarização, cresce o presidente Lula aí no percentual de votos. Se você busca conforto e compromisso em viagens, eu posso falar com propriedade. A Rei Arthur Turismo é referência